Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Quarta-feira, dia 30 de janeiro, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículos de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, e escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O semeador semeia a palavra. Escutamos os lábios do Senhor a parábola do semeador. A cena é totalmente atual. O Senhor não deixa de semear. Também, nos nossos dias, é uma multidão a que escuta Jesus pela boca do Papa, padres, bispos, de seus ministros, de seus fiéis laicos, todos os leigos e todos os batizados, aonde nunca como agora a Igreja tem sido tão católica, universal, já que sob suas asas abriga homens e mulheres dos 5 continentes e de todas as raças. Ele nos enviou ao mundo inteiro e, apesar das sombras do panorama, se fez realidade o mandato apostólico de Jesus Cristo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O mar, a barca e as praias são substituídos por estádios, telas e modernos meios de comunicação e de transporte. Mas Jesus, hoje, é o mesmo hoje, ontem e sempre. O homem não mudou, nem a sua necessidade de ensinar a amar. Também hoje há quem, por graça gratuita e escolha divina,
podemos viver o mistério, receber e entender mais diretamente a palavra, como também há muitas pessoas que necessitam uma explicação mais descritiva e mais pausada da revelação. Em todo caso, a uns e outros, Deus nos pede frutos de santidade. O Espírito Santo nos ajuda a isso, mas não preside de nossa colaboração. Em primeiro lugar, é necessária a diligência. Se nós respondemos a meios, quer dizer, se nós mantemos na fronteira do caminho sem entrar plenamente nele, seremos vítima fácil de Satanás. Segundo, a constância na oração, o diálogo, para aprofundar no conhecimento e amor a Jesus Cristo. Santo sem oração, não acredito nessa santidade, nos diz São José Maria Escrivá. Finalmente, o espírito de pobreza e desprendimento evitará que nos afoguemos pelo caminho. As coisas esclarecidas, ninguém pode servir a dois senhores. Então, a parábola do semeador é uma metáfora da missão de proclamar a palavra de Deus. Tarefa importante, tanto na vida de Jesus, quanto na vida dos discípulos do reino. A parábola é tecida com elementos iluminadores do mistério da palavra. Ao pregador compete proclamar a palavra, sem fazer uma seleção prévia de seus ouvintes. Cada ser humano, quem quer que seja, tem o direito de receber em seu coração esta semente divina. Por outro lado, o pregador não deve se iludir com a expectativa de ver seu esforço 100% bem-sucedido. Antes deve considerar-se recompensado, mesmo com o bom êxito de uma pequena parte de sua missão. O confronto com o insucesso jamais deverá levá-lo a omitir-se ou deixar abatido. Isto é normal na dinâmica da evangelização. O pregador deve estar consciente de que exerce sua missão. No mundo hostil, a palavra de Deus, os bens deste mundo, as paixões, as limitações pessoais e também as perseguições podem levar a perder anos de esforço missionário. Sejamos missionários do Pai, propagadores da palavra de Deus. A todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.